Diferente dos animais, as plantas, quando são atacadas, elas não podem sair correndo. Então, elas possuem outro tipo de estratégia de defesa. Uma das estratégias de defesa que eu acho muito legal é a defesa biótica. A defesa biótica ela é uma interação mutualista, e como qualquer interação mutualista, ela é caracterizada por uma troca de serviço ou produto. Então, um parceiro, ele oferece um serviço ou um produto que é barato de ser produzido por ele, e ele troca por um serviço ou produto que é caro ou impossível dele obter por conta própria. Então, vamos colocar isso agora no contexto da defesa biótica. Então, as plantas, elas normalmente oferecem alimento ou abrigo para as formigas, que normalmente são os parceiros que fazem a defesa biótica, e a formiga oferece serviço de defesa. E aí, existem plantas que fornecem apenas alimento para as formigas, essas plantas são chamadas de mirmecófilas. Nessas plantas, as interações elas não são especializadas, então mais de um tipo ou mais de uma espécie de formiga consegue colonizar aquela planta e realizar a defesa biótica. Só que as espécies de formiga variam no grau de defesa que elas fornecem para a planta. Algumas formigas são melhores defensoras e outras formigas são piores defensoras. Mas existe também um tipo de planta que oferece, além do alimento, oferece abrigo, que a gente chama de domácea. Quando as plantas oferecem abrigo, normalmente a interação que ela possui com a formiga é uma interação mais especializada. Então, apenas uma ou poucas espécies de formigas conseguem colonizar essa espécie de planta. E aí, essas plantas são conhecidas como plantas mirmecófitas. E a ideia do meu projeto é entender a evolução do mirmecofitismo, da mirmecofilia em espécies de plantas. E como eu não consigo amostrar todas as espécies de plantas, eu escolhi o gênero Macarangá. Esse gênero possui tanto plantas que são mirmecófitas, então que são plantas que fornecem abrigos e possuem uma interação mais especialista e mais restrita com alguns tipos de formiga, quanto espécies que são mirmecófilas. Então, essas espécies mirmecófilas, elas fornecem apenas alimento para as formigas, normalmente na forma de néctar extrafloral ou de corpos alimentares. Essa espécie de planta, também esse gênero de planta macarangá, ele é caracterizado por plantas que são pioneiras, então são plantas que crescem em clareiras ou em ambientes antropizados, que são ambientes que possuem áreas mais abertas. Justamente por essas plantas por esse gênero de plantas possuir tanto espécies mimecófitas quanto mirmecófilas, ele é um gênero ideal para entender a evolução do mirmecofitismo. Então, a pergunta do meu trabalho é: como se deu a evolução da mirmecofilia e do mirmecofitismo nesse gênero de plantas macarangá? Para conseguir responder essa pergunta, eu vou usar um método de sistemática filogenética. Então, primeiro, eu vou procurar na literatura quais são as espécies de plantas do gênero macarangá que são mirmecófilas e quais espécies de macarangá são mirmecófitas. E aí eu vou montar uma lista de espécies de macarangá com essas duas características. A partir dessa lista de espécies, eu vou no GenBank, que é um banco de dados genéticos, né? Eles possuem várias informações e sequências genéticas de várias espécies. E aí eu vou procurar informações genéticas para espécies que eu tenho informação sobre eles serem mirmecófitas ou mirmecófitas. A ideia é usar dois genes diferentes, que são genes MTK, que são genes do cloroplasto, que possuem uma taxa de mutação mais alta e são menos conservados, e um gene nuclear, que é o ITS18S. Então, ele é um gene mais conservado. E eu vou concatenar esses dois genes, então eu vou agrupar a informação genética desses dois genes para uma mesma espécie de planta, e aí depois disso eu vou montar uma árvore filogenética com base no método da verossimilhança. E aí eu vou fazer a reconstrução do caráter ancestral, que é basicamente extrapolar a ideia de quem era o ancestral comum, se ele era uma espécie mirmecófita ou uma espécie mirmecófila. E aí as informações de suporte que eu vou usar para essa árvore são a informação de bootstrap, que é basicamente quando você pega o seu conjunto de dados, você bagunça ele várias vezes, e aí você obtém
várias árvores, né? Formadas a partir dessa bagunça, e você consegue saber em quantas dessas árvores aquela relação obtida foi mantida. E eu também vou usar um índice de consistência e o índice de retenção como informações que vão dar suporte para essa árvore. Então, essa é a pergunta do meu trabalho. Como se deu a evolução da myrmecofilia e do myrmecofitismo em espécies do gênero Macaranhá.